O canal Me Pergunte traz hoje 20 perguntas bíblicas objetivas nível médio. Pergunta 1. Em Atenas, aonde Paulo foi convidado para falar sobre o Deus desconhecido? Resposta correta no Areópago. Referência bíblica Atos 17 do 22 ao 23. Pergunta 2. Na cidade de Listra, Paulo e Barnabé foram comparados a quais deuses pagãos? Resposta correta Hermes e Zeus. Referência bíblica Atos 14 versículo 12. Pergunta 3. O livro de Filemon faz parte do Novo ou do Antigo Testamento? Resposta correta Novo Testamento. Pergunta 4. Qual é o último versículo da Bíblia? Resposta correta: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Referência bíblica Apocalipse 22 versículo 21. Pergunta 5. Qual livro do Novo Testamento foi escrito por Jesus? Resposta correta nenhum. Pergunta 6. Há quanto tempo a mulher do fluxo de sangue sofria com hemorragia? Resposta correta 12 anos. Referência bíblica Marcos 5 versículo 25. Pergunta 7. O que o endemoniado gadareno respondeu quando Jesus perguntou o seu nome? Resposta correta: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Referência bíblica Marcos 5 versículo 9. Pergunta 8. Em que lugar Paulo pediu que Timóteo permanecesse? Resposta correta Éfeso. Referência bíblica 1 Timóteo 1 versículo 3. Pergunta 9. A Igreja de Jerusalém faz parte das 7 igrejas do Apocalipse? Resposta correta não. Referência bíblica Apocalipse 1 versículo 11. Pergunta 10. Quantas cabeças tem a besta do Apocalipse? Resposta correta 7 cabeças. Referência bíblica Apocalipse 12 versículo 3. Pergunta 11. O que os soldados ofereceram para Jesus quando sentiu sede? Resposta correta vinagre. Referência bíblica Mateus 27 versículo 48. Pergunta 12. Qual discípulo era como um porta-voz dos 12? Resposta correta Pedro.
Referência bíblica Mateus 16 do 18 ao 20. Pergunta 13. O que é uma epístola? Resposta correta é uma carta. Pergunta 14. Enoque viveu quantos anos, antes de ser transladado ao céu? Resposta correta 365 anos. Referência bíblica Gênesis 5 do 21 ao 24. Pergunta 15. Por que Caim matou Abel? Resposta correta por inveja. Referência bíblica Gênesis 4 do 3 ao 6. Pergunta 16. Quem era rei e sacerdote no período de Abraão? Resposta correta Melquisedeque. Referência bíblica Gênesis 14 versículo 18. Pergunta 17. Quem foi Asaf? Resposta correta Levita. Referência bíblica Primeiro livro de Crônicas 16 versículo 7. Pergunta 18. Onde Jacó faleceu? Resposta correta Egito. Referência bíblica Gênesis 45 do 26 ao 28. Pergunta 19. André era irmão de qual apóstolo? Resposta correta Pedro. Referência bíblica Mateus 4 versículo 18. Pergunta 20. Quem foi instruído aos pés de Gamaliel? Resposta correta Paulo. Referência bíblica Atos 22 do 2 ao 3. Se você quiser bombar com um canal onde você não precisa aparecer, você não precisa colocar o rosto, ou seja, canal legendado, canal narrado, eu tenho treinamento YouTube sem aparecer. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica pra você conhecer, só pra você ler o que tem no treinamento, vai ser bacana. Espero que você tenha se saído bem. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Até a próxima e que Deus te proteja.